Bom, então vamos começar. Mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso técnico em Informática do Cefores. Hoje é dia 22 de junho de 2022. Vamos corrigir um exercício que ficou da aula passada. Já vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. E vou aproveitar para mostrar tudo que nós vamos usar na aula de hoje. Hoje, na aula, nós vamos dar alguns passos a mais. Bom, primeiro, o exercício é esse. Precisamos projetar um banco de dados para esse cenário aí. Está escrito exercício 11 aí, mas não é o 11 não. É nossa atividade 7, né? O dono de uma rede de farmácias precisa controlar as vendas em todas as suas filiais espalhadas pelo Brasil. É necessário saber a escala de trabalho dos funcionários, horários de entrada e saída, considerando que um funcionário pode trabalhar em qualquer unidade. As vendas realizadas em cada filial, produtos mais vendidos no dia, semana, mês, filial, cidade ou estado, faixa etária dos clientes, ou seja, em algumas vendas, o cliente é cadastrado, né? Para a gente ter as informações a respeito do cliente. Funcionário que mais vendeu em quantidade ou em valor em determinado período, filial com maior ou menor faturamento em determinado período, estado ou cidade com maior quantidade de filiais. Bom, como eu disse, hoje nós vamos dar alguns passos a mais do que nós temos feito em aulas anteriores. Além de rabiscar algumas tabelas numa planilha eletrônica, num segundo momento nós vamos fazer esse projeto aqui no MySQL Workbench e depois nós vamos fazer a implementação desse banco de dados, nós vamos criar esse banco de dados efetivamente. Para isso, nós vamos usar uma conta num data center, ou seja, eu vou criar esse banco de dados onde? Na nuvem. Esse banco de dados não vai ficar aqui no meu computador. Eu tenho uma conta no data center e o data center me disponibiliza esse painel de controle. Nesse painel de controle, entre outras coisas, eu posso ter bancos de dados. Posso criar bancos de dados. Depois que a gente terminar a aula de hoje, eu vou criar para vocês uma conta nesse data center. Tá? Então, eu vou passar no WhatsApp, individualmente para cada um. Vou passar só para quem está na aula, porque parece que já tem muitos desistentes, né? Eu vou passar individualmente para quem assinou a lista de hoje, no WhatsApp, o usuário e senha. O acesso, eu já vou passar o endereço para vocês. Aliás, depois eu passo no próprio WhatsApp, tá? Vou passar agora não. Eu vou passar qual que é o endereço que vocês devem entrar na internet. Aliás, já está aqui em cima, ó. sqlweb.com.br 2.2222. Ou seja, é o meu site sqlweb.com.br, porém, você faz acesso na porta 2222. É muito 22, né? Hoje é 22 de 6 de 2022, você vai acessar a porta 2222 no site sqlweb.com.br. Tá aí já? Então, você entrando nesse endereço na internet, sqlweb.com.br 2.2222, ele vai te pedir o usuário e senha. Esse usuário e senha eu vou te passar no WhatsApp individualmente. E aí, você entrando com esse usuário e senha, você cai nesse painel de controle. A partir daqui, é só seguir o vídeo da aula de hoje que está sendo gravado. Certo? Então, vamos mexer o doce, porque nosso destino é longo. Primeiro passo, vamos ver como é que a gente pode organizar isso aqui numa planilha para ter ideia da melhor proposta para esse cenário. Eu vou fazer um pouco mais rápido hoje, mas qualquer dúvida aí, gente, dá um grito, pergunta, tá? Eu volto e explico de novo. Vou começar com
Se a gente está falando de uma rede de farmácia, essa rede de farmácia tem várias filiais. Então, está aqui, ó. E essas filiais estão espalhadas pelo Brasil. Aqui está falando que é importante saber qual que é a cidade e estado onde estão essas filiais. Então, só aqui já temos 3 tabelas. Eu preciso saber quais são os estados. Nossa, deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Os estados, e dos estados eu vou colocar sigla e nome. Vou dar uma mesclada nisso aqui. Vou pôr só algumas linhas. Pronto. Lembrando que essa parte que eu estou colocando em negrito é a mais importante, porque ela é o que nós chamamos de metadados. É o que define a estrutura das tabelas do banco de dados. Então, tenho aqui alguns estados e preciso também das cidades. As cidades, a princípio, eu vou só pôr código e nome. Eu preciso saber de qual estado é aquela cidade. Então, vamos colocar aqui algumas. Então, vamos lá. Algumas cidades. Ai. Vamos lá. Uberaba, MG, Araxá, MG, Campinas, SP, Campos, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná, Araguari, Minas Gerais, Betim, Minas Gerais. Pronto, tá bom. Então, já temos estados e cidades, já temos uma ligação entre estados e cidades que me permite saber em qual estado está aquela cidade. Então, onde está Campinas? Campinas está no estado SP. Onde é o estado SP? É São Paulo. Então, está resolvido esse detalhe. Bom, agora, aqui não fala de endereço. Não fala momento rua, número, endereço completo. Então, eu não vou entrar nesse nível de detalhe. Vou considerar só cidade e estado mesmo. Aqui não fala de entrega, não fala de entrega de medicamento. Então, eu não vou extrapolar, tá? Já falamos disso em várias aulas. Aqui eu não vou extrapolar, porque se eu começar a pensar em tudo que não está especificado no exercício, a gente fica aqui até o Natal e não termina, certo? Então, eu vou me ater ao que está aqui no exercício, mas lembre-se sempre que o seu papel como projetista de banco de dados é o contrário. É discutir com as pessoas envolvidas no processo e tentar descobrir tudo que elas estão esquecendo de te contar, para que o projeto seja o mais completo possível. Então, eu já vou criar uma tabela aqui agora para as filiais. Nós vamos ter as filiais. Bom, essas filiais, o que eu vou pôr das filiais? Sei lá, vou botar aqui um CNPJ. Telefone. E só. E a cidade onde ela fica.
que mais fala de filiais aqui? Tem alguma coisa a mais que é importante saber da filial? Não, né? Só a cidade. Você saber em que cidade a filial está. Se eu sei em que cidade a filial está, eu sei automaticamente qual é o estado dela. Então, tá aqui as filiais. Esse CNPJ aqui vai ser fictício, tá? Só a título de exemplo mesmo. O telefone também vai ser um número aleatório, só para cidade, 2 em Uberaba, 1 em Campos, 1 em Campinas, 1 em Curitiba, 1 em Araguari, 1 em Betim. Vou colocar mais uma aqui. Vamos colocar também mais uma filial em Campinas. Pronto. Aí, as filiais, eu já sei que uma filial fica em determinada cidade, localizando a cidade, eu automaticamente sei qual que é o estado dela. Pronto. Vamos lá, vamos ver para onde nós vamos partir agora. Rede de farmácias, controlar as vendas de suas filiais espalhadas pelo Brasil. Então, nós vamos ter que trabalhar com relação às vendas dessas. Vendas é sempre tudo muito parecido. Já fizemos vendas em outros exercícios, lá do supermercado, por exemplo. Então, aqui não é muito diferente. Nós vamos ter uma venda, vou colocar aqui as vendas. Essa venda vai ter lá um cupom fiscal, um código, um número, né? Vou chamar até de nota fiscal, NF. Seria cupom fiscal, nota fiscal, qualquer coisa do tipo. E aqui fala também que as vendas, eu preciso saber quem foi o funcionário que vendeu e preciso saber, em alguns casos, quem é o cliente que comprou, né? Escala de trabalho não tem nada a ver. Em cada filial, produtos mais vendidos na semana na cidade do estado, faixa etária dos clientes. Nós estamos falando de faixa etária dos clientes, é porque os clientes, em algum momento, são cadastrados. Então, nós vamos ter que saber quem é o cliente e quem é o funcionário que fez a venda. Então, eu vou colocar tudo isso aqui. Então, eu vou ter a nota fiscal, vou ter o dia, a hora que a venda aconteceu, vou ter o cliente, vou ter o funcionário que fez a venda e vou ter a filial onde essa venda aconteceu. Vamos ver se eu não estou esquecendo de nada. Vou colocar aqui só algumas vendas também para ilustrar. Então, eu tenho as vendas. Dia e hora. Dia e hora eu preciso colocar um campo maior aqui, porque 2021 às 19. É, 11/11/2021 às 20 horas. Vou fazer como são dados aleatórios mesmo, só a título de curiosidade, né? Os clientes eu ainda não tenho, os funcionários também ainda não tenho, filial eu já tenho. Filial 1, filial 2, filial 3, 2, filial 1, filial 4, filial 3, filial 2. Vendas eu precisava ter mais, né? Mas vai ficar um pouquinho só assim mesmo. Beleza, se eu ainda não tenho cliente funcionário, eu vou ter que criar. Vou ter que criar aqui uma tabela para essas pessoas. E aí, não sei, acho que a gente já teve uma situação em um outro exercício, acho que foi lá na clínica médica, onde a gente falou de médico e de paciente, e que eventualmente um médico, se ele adoece e vai se consultar com um colega, ele naquele momento é paciente. Então veja que aqui nós temos uma situação similar. Eu
tenho o funcionário e tenho o cliente, mas, eventualmente, um funcionário também pode ser cliente quando ele compra. Então, para evitar tratar uma coisa só como duas diferentes, que é o principal objetivo no projeto de banco de dados, é evitar coisa repetida. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou criar cliente e funcionário, eu vou criar pessoas. E aí, depois eu vou ter que ter algum mecanismo para saber se aquela pessoa é um funcionário ou se ela é um cliente. Então, vai ter um código dessa pessoa, eu preciso saber a data de nascimento dela e vamos colocar pelo menos o nome dela aqui, né? Logicamente, poderia ter o telefone também, né? A informação que as empresas mais gostam dos clientes são os telefones. Então, tá aqui as pessoas. Vou colocar aqui algumas. Data de nascimento 10/5/1980, 12/3/1999, 15/10/2001, 21/3/2000. Já nem sei o que vai dar isso aqui não, mas vou fazer isso aqui aleatório também, ó. Pronto. Nome: o Zeca, o Pedro, a Maria. Lembrando que eu estou pondo aqui, gente, para facilitar, eu estou colocando dados aleatórios de forma mais simplificada, mas no banco de dados, esses dados têm que estar completo, bonitinho, tá? O CNPJ vai estar bonitinho, com os 14 dígitos, o nome da pessoa vai estar o nome completo, tá? Então, aqui é só a título de ilustração, então, para a gente enxergar o modelo e ver se ele é uma boa proposta. Pronto. Pronto. Tá aí, dados aleatórios, tá? Aí, o que eu faço? Aqui eu vou colocar, ó, o cliente 2, 3, 1, 4, 5, 7, 5. Funcionário. Aí, funcionário. 9 é um funcionário, o 6 é um funcionário, o 4 é um funcionário, o 9, 6, 4, 7. Pronto. Tá aí o funcionário que fez a venda. Ok. Tenho as vendas. Agora eu preciso definir os itens, né, que tem nessas vendas, porque aqui fala os produtos mais vendidos. Então, aqui na venda, por enquanto é o que eu falei com vocês também nos outros exercícios, nós especificamos uma venda, nós sabemos o número desse cupom fiscal, sabemos o dia e a hora que essa venda aconteceu, sabemos quem é o cliente dessa venda, sabemos quem é o funcionário que fez a venda, sabemos em qual filial aconteceu essa venda. Agora, eu preciso especificar quais são os itens que tem nessa venda. E aí nós vamos colocar isso aqui, ó. Vamos chamar isso de itens, vendas. Estou pondo um underline aqui, porque quando a gente faz esse rascunho aqui, eu já tenho que me preocupar com esses metadados. Eu não uso caracteres especiais. O que eu chamo de caracteres especiais? C cedilha, acento, espaço, porque isso pode me dar problema lá na programação. Eu imagino que em algoritmo vocês tenham tratado alguma coisa a esse respeito, na nomenclatura das variáveis, de você não ficar usando, né, caracteres especiais, espaço, para evitar falha, tanto lá no caso do algoritmo, mas aqui no nosso caso é porque esse banco de dados vai conversar com várias outras tecnologias, com vários outros compiladores, com várias linguagens de programação. E se a gente ficar usando esses caracteres especiais, a gente pode ter algum tipo de problema aí de incompatibilidade com essas outras tecnologias. Então, a gente evita estresse. Bom, vamos lá. Os itens das vendas vai ter... Vou dar uma mesclada aqui, eu ainda não sei quantos vai ter, mas vai ter. Vou pôr aqui o código. Vou pôr o código, vou pôr... Eu não tenho os produtos ainda, né? Eu preciso dos produtos primeiro. Então, deixa eu criar aqui os produtos.
Deixa eu ver onde eu vou pôr os produtos. Vou pôr os produtos aqui mesmo. Primeiro eu preciso ter os produtos. Então o produto tem um código, um nome e um preço. Veja que eu pus preco, não pus preço. Uma das questões que do C cedilha, eu estou falando do C cedilha, acento, vocês já estão habituados, muitas pessoas quando vão anunciar o e-mail ou o site de uma empresa, se é uma empresa que originalmente no nome tem esses caracteres especiais, o site não tem, né? Então é muito comum, a pessoa vai falar, o nome da empresa que eu trabalho é... Vamos pensar numa empresa que teria aqui. Transportadoraflavio.com.br. Aí o cara fala, o Flávio é sem acento no A, não tem um acento, é Flávio, entendeu? Então, é o mesmo motivo desses endereços não ter esses caracteres especiais, é o motivo que a gente também tem aqui. Evitar dor de cabeça. Porque isso pode gerar problemas. Então, vamos lá. Produtos, código, nome e preço. Aqui, esses caras aqui são os nossos produtos. Vamos colocar aqui alguns produtos. Como estamos falando de farmácias, vou contar aí com a ajuda de vocês na criatividade para dar esses nomes lindos que tem dos produtos aqui. Qual? De pirona é o primeiro que eu lembro. Como é que é o nome? Misericórdia, hein? Não, a vantagem é que eu posso escrever de qualquer jeito, porque se ficar errado, ninguém conhece mesmo. Arafitan, foi o que eu entendi. Araf. Pronto. Bramin. Só Deconjex, nem sei assim, mas se não for, vai ficar. Deconjex. Gardenal é bom. Você toma 2 de manhã cedo, você fica ligadão. Gardenal e Dormonide. Isso é uma delícia. Você toma quando você faz cirurgia, você apaga. R$4,90, R$9,90. Dormonide. Faltou um E aqui no final, eu acho. É o que você toma quando você faz cirurgia. O médico, às vezes, te dá no quarto quando você vai indo pro bloco cirúrgico. Todo mundo aqui já fez uma cirurgiazinha, não? Só um? Já? Eu resolvi fazer, mas daquela que você apaga ou você ficou acordado? Não, desvio de septo você tem que apagar e muito. Porque o médico vai pegar uma marreta e vai arrebentar seu nariz inteirinho no desvio de septo. Que maravilha, hein? Funilaria completa. Não, aí o professor da filha falou pra mim, não, à noite, assim, depois que eu saí do hospital, eu saí disso. Você pode tomar qualquer tipo de coisa. Eu meti um suco de laranja na garganta. Que maravilha. Não fiz. Eu não tinha como. Gente, é duro, viu? Eu nunca fiz nada no nariz, não, mas eu tenho um sobrinho, coitado, que sofreu. Olha lá. Sofreu, viu? Pronto, tá aí os produtos. Agora que nós temos os produtos e vendas, nós podemos criar os itens vendas. Então, nós vamos ter aqui um código qualquer. Nós vamos ter qual que é a venda, qual que é o produto. Deixa eu ver se eu consigo mexer. Eu vou pôr o produto de cá que tem mais espaço. Eu vou pôr a quantidade. Produto, venda, quantidade, o valor. E aqui eu vou pôr o código. Será que é só? Eu preciso saber de qual que é a venda que esse item é, qual que é o produto, qual que é a quantidade. Isso aqui está ótimo. Isso aqui já resolve o nosso problema. Qualquer coisa a gente volta e ajusta. Bom, então vamos lá. A venda 1. A venda 1 teve 3 itens. Deixa eu centralizar isso aqui tudo. Pronto. A venda 1 teve o produto 3, o produto 2, o produto 4, 5. A quantidade 2, 3 e 4. O valor que foi vendido. O produto 3 hoje custa R$ 6,80. O produto 3 hoje custa R$ 6,80. Mas esse produto 3 aqui, quando ele foi vendido,
ele estava R$ 5,90. Esse produto 2. Produto 2, hoje custa R$ 9,90. Mas ele foi vendido por R$ 9,90 mesmo. O produto 5, hoje custa R$ 9,90, mas na época ele foi vendido por R$ 7,90. Pronto. Código 1, 2, 3. Vamos para a próxima venda. Venda 2. Venda 2 teve o produto 6 e o produto 2. Quantidade, 2 e 1. Preço. O produto 6. Produto 6 custa R$ 12,90. Ele foi vendido na época R$ 9,90. R$ 12,90 é o preço dele hoje. O produto 2 custa R$ 9,90. Ele foi vendido por R$ 9,90 mesmo. 1, 2. Sei lá, 4, 5, 6. Vou botar aqui na sequência. E, por fim, a venda 3 e a venda 4. Produto 4, produto 2, quantidade 3, quantidade 2. O produto 4 custa R$ 4,90, então ele foi vendido a 4 na época. O produto 2 custa 9, ele foi vendido a 8 na época. 6, pronto. Então tá aí, os itens da venda. Itens vendas. Resolvido o problema. O ideal seria que eu colocasse isso aqui de outra cor, né? Vou colocar isso de outra cor para lembrar que essa outra cor tá ruim, hein? Deixa preto mesmo, tá bom. Só de ficar negrito já resolve. Beleza, já temos os itens e as vendas. Nesse ponto aqui, ó, olha que interessante. Como é que eu sei quanto que essa rede vendeu no estado de Minas Gerais em um determinado período de tempo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, pegar o estado de Minas Gerais, identificar todas as cidades que fazem parte do estado de Minas Gerais, ou seja, são as cidades 1, 2, 6, 7. Vou nas filiais que estão nas cidades 1, 2, 6, 7. Cidade 1, cidade 6 e 7. Então, tá aqui, ó. Deixa eu melhorar essa minha seleção aqui. Minas Gerais, Uberaba, Araxá. Separei, então, as cidades. Cidades 1, 2, 6, 7. Cidades 1, 2, 6, 7. Aqui 1. 6, 7. Separei as filiais. Ou seja, as filiais que estão no estado de Minas Gerais, que é nas cidades 1, 2, 6, 7, são as filiais 1, 2, 6, 7. Nossa, mas coincidiu? Ah, não, vou trocar isso aqui para não fazer confusão, tá? Senão vai ser uma confusão danada. A coincidência aqui não é boa. Bom, vamos recomeçar então. Quero saber quanto que vendeu no estado de Minas Gerais. Então, vamos lá. Nós sabemos que o estado de Minas Gerais, a sigla é MG. Vamos nas cidades, identificamos as cidades que estão em Minas Gerais. Identificamos as cidades. São as cidades 1, 2, 6, 7. Vamos ver as filiais que estão nas cidades 1, 2, 6, 7. 6... 6. Só achamos só duas, né? Deixa eu botar mais uma aqui para botar mais uma e começar tudo de novo. Então, vamos lá, Minas Gerais, Minas Gerais, Minas Gerais, Minas Gerais. Pronto. 1, 2, 6, 7. 6, 2, 6. Essas são as filiais que estão em Minas Gerais. Filiais 2, 4, 8. Vamos achar as vendas agora feitas nas filiais 2, 4, 8. 2,
4, 2. Essas são as vendas feitas em Minas Gerais, que são as notas fiscais 2, 3, 5, 7. Eu venho aqui nas vendas 2, 3, 5, 7. 2 e 3. Consequentemente, como é que eu faço para saber quanto que vendeu em Minas Gerais? Quantidade, 1 vezes 2, aqui, ó, 2 vezes 99, 2 vezes 9,90, 1 vezes 9,90, 3 vezes 4. Faço esse cálculo, eu sei quanto que vendeu em Minas Gerais. Conseguiram acompanhar aí o fluxo? Se eu tivesse que separar as vendas em Minas Gerais no mês de dezembro de 21, aí eu teria que separar aqui, ó, teria que filtrar, pegando apenas as vendas feitas em dezembro de 2021. Então, o que vendeu em dezembro de 2021 em Minas Gerais? Só a nota fiscal número 3. A nota fiscal número 3 é essa aqui, ó. Portanto, foram 4 itens do produto, quantidade 3 do produto 4, que foi vendido a R$4. Então, quantidade 3 a R$4 cada, 4 vezes 3, R$12. R$12 é quanto vendeu em Minas Gerais em dezembro de 2021. Percebam, eu estou começando a já rastrear aqui para depois ver o que está faltando aqui, ó. Estado ou cidade com maior quantidade de filiais. Está fácil. Eu tenho o estado, tenho as cidades e tenho as filiais. Quantas filiais tem em Minas Gerais? Vamos ver. As cidades de Minas Gerais, que tem eventualmente filial, 1, 2, 6, 7. 6, 2, 6. Não tem outras. Então, eu tenho 3 filiais no estado de Minas Gerais. Então, estado ou filial com maior quantidade de filiais, beleza. Se eu sei quantos tem no estado, obviamente eu sei quantas. Quantas filiais tem em Uberaba? Uberaba é cidade 1. Nenhuma filial em Uberaba. Em Araxá, Araxá tem uma. Em Araguari tem 2 filiais, ó. Cidade 6. Então, eu consigo saber quantas filiais eu tenho numa cidade ou no estado. Esse último item aqui já foi de boa. Filial com maior ou menor faturamento em determinado período, também simples. Pego a filial, escolho uma filial. Eu posso pegar todas as filiais que tem da empresa, identificar as vendas que elas fizeram em determinado período de tempo e, para cada venda, eu venho aqui e calculo quanto é que foi o valor total daquela venda. Então, eu sei quanto que vendeu cada filial. Sei quanto cada filial vendeu em qualquer período de tempo. Qualquer período que você quiser, eu tenho. Bom, eu já tenho funcionário. Funcionário que mais vendeu em quantidade ou também. Se eu sei quanto que uma filial vendeu em determinado período de tempo, tanto em quantidade quanto em valor, se o funcionário está ligado às vendas, eu consigo fazer a mesma coisa com o funcionário. Posso pegar um funcionário aqui, ver as vendas que ele fez e calcular o valor daquelas vendas. Isso pode ser por um determinado período de tempo também. Então, esse item também já está contemplado lá. Faixa etária dos clientes. Opa, aqui eu vou ter... já tem a data de nascimento. Então, se eu tenho a data de nascimento das pessoas, eu tenho faixa etária tanto do cliente quanto do funcionário. Então, também está resolvido essa. Produto mais vendido no dia, semana, mês, filial, cidade ou estado, também está tranquilo. Por quê? Porque eu tenho todos os produtos aqui, ó, que foram vendidos. E eu sei em que vendas eles estão, quando essa venda aconteceu, sei em que quantidade. E se está na venda, eu sei quem foi o cliente que comprou, sei qual foi o funcionário que vendeu, sei em qual filial aconteceu essa venda. Se eu sei qual que é a filial que aconteceu a venda, eu sei qual foi a cidade. Se eu sei qual foi a cidade, eu sei qual foi o estado. Então, eu também consigo sair do produto e saber qual que vendeu mais na semana, no mês, por filial, por cidade, por estado, por cliente, por funcionário. Também consigo identificar todas essas possibilidades. Vendas realizadas em cada filial. Isso é o mais fácil. Toda venda que acontece está ligada a uma determinada filial e eu
tenho aqui a filial, então também está fácil de identificar. Então, até aqui está tudo contemplado. Daqui para baixo foi tudo já está pronto. Para encerrar agora, eu só preciso montar uma escala de trabalho dos funcionários. E o funcionário pode trabalhar em qualquer filial. Então, beleza. Então, vamos montar uma escala de trabalho. Bom, eu acredito que a melhor forma de fazer isso seja criando uma tabela de horários. Vou criar uma tabela de horários. Vai ter... Esse ID, gente, é a mesma coisa de código, tá? Eu tenho um hábito de ID de identificação, identificador, que é a mesma coisa do código. Eu vou começar a usar esse ID+, porque economiza na digitação e no espaço aqui nosso, tá? Aqui eu já taquei um código, né? Já nem escrevi código completo, ó. Mas esse código aqui seria o código, tá? Bom, eu vou colocar início e término. Esses serão os possíveis horários de trabalho. Vou mesclar isso aqui. E aí, os horários de trabalho, vai ser simples. Eu posso cadastrar qualquer tipo de horário de trabalho. Eu imagino que a farmácia, ela tem farmácia que funciona até às 6 da tarde, farmácia que funciona até às 10 da noite, farmácia que é 24 horas, tem para todo jeito. Então, eu preciso ter um sistema que se adapta a qualquer realidade. Então, eu posso criar qualquer horário de trabalho aqui, ó. Ah, tem uma galera que vai começar às 6 da manhã e vai trabalhar até meio-dia. Tem uma galera que começa às 6 da manhã e trabalha até às 14. Percebe que eu consigo criar qualquer tipo de horário? Ah, eu tenho uma galera que entra meio-dia e vai até às 20. Ou seja, você cria, se é 8 horas, se é de 6 em 6, se é turno de 8, você faz do jeito que você quiser aqui os horários de trabalho. Ah, tem um pessoal que começa às 13 e vai até às, sei lá, às 19. Tem outra galera que entra às 18 e vai até às 2 da manhã. Tem uma galera que entra às 20 e fica até às 6 da manhã. Ou seja, o que precisar é só cadastrar. Bom, eu já tenho as pessoas e tenho os horários e tenho as filiais. Aí eu preciso criar agora a programação. Então, o que seria a programação? Normalmente eu imagino que isso aqui deva ser criado mês a mês. Ou se é fixo, ou seja, é importante que eu estou criando uma estrutura no banco de dados capaz de armazenar qualquer que seja a possibilidade inventada pela farmácia. Então, eu vou criar aqui uma programação. Programa CAL, né? A programa CAL vai ser o quê? Eu vou ter o funcionário, o horário, a filial que ele vai trabalhar, funcionário, horário, filial e o dia. Acho que só isso já resolve. E eu vou botar um código aqui. Vocês vão entender assim que eu terminar de organizar isso aqui. Então, vamos montar a escala de trabalho dos funcionários para amanhã. Amanhã é dia 23. 23 de 6 de 2022. 2022. A escala de trabalho amanhã, como é que vai ser? Ixi. Essa estrutura eu consigo fazer de qualquer jeito também. Estou montando a escala para amanhã, mas a escala pode ser mensal.
Pode lançar de todos os funcionários para todas as filiais, para todos os dias do mês que vem, por exemplo. Então, por exemplo, para o horário de amanhã, o horário 1, que é das 6 ao meio-dia, na filial 3, o funcionário 9 vai trabalhar lá. Para tentar ser coerente, eu vou fazer o seguinte, ó. Imagina o seguinte, se essa venda aqui, ó, aconteceu no dia 10, às 7 da noite, o funcionário 9 tinha que estar na filial 1 nesse horário. Ok? Então, às 7, que horário que eu tenho aqui às 7 da noite? Tem esse aqui, ó. Então, o horário 3, para o funcionário 9, na filial 1, no dia 10 do 10 de 21. Percebeu como essa programação aqui ficou coerente? Ó, no dia 10 do 10 de 2021, no horário 3, que é do meio-dia às 8 da noite, o funcionário 9 estava trabalhando na filial 1. E aí, ó, ele fez essa venda aqui, ó. Percebam que o funcionário 9, na filial 1, fez uma venda para o cliente 2 no dia 10 do 10 às 19 horas. Tá vendo? Vamos fazer essa outra venda aqui, ó. Essa outra venda foi na filial 2, o funcionário 6, no dia 11 do 11 de 21. Nesse dia, qual que era? A venda foi feita às 8 da noite. Qual que é o horário que contempla às 8 da noite aqui, ó? Pode ser esse horário 3 também. Pode ser esse das 6, esse pode ser o horário 6. Ele entrou no trabalho às 8 da noite e já fez essa venda, no dia 11. Percebe? Entenderam essa lógica aqui? Perceberam que eu consigo montar qualquer programação aqui? Qualquer coisa que você quiser montar de escala de funcionário para trabalhar nas filiais, eu consigo acomodar nessa forma aqui. Primeira coisa que eu vejo, o cara vai trabalhar de que hora até que hora? Já tem esse horário pré-estabelecido? Porque normalmente as jornadas, elas são meio que rotineiras. Normalmente tem uma jornada, né? De 6 a meio-dia, de meio-dia a 6, 6 a meia-noite. É turno de 6 em 6, turno de 8 em 8. Ou turno de 12, de 3 em 3 dias, ou seja... O que o pessoal inventar, a gente consegue acomodar aqui dentro dessa proposta. Certo? Bom, com isso, eu consigo fazer a escala de trabalho dos funcionários, com horário de entrada e saída. O horário o cara pode trabalhar numa filial da farmácia aqui no Abadia hoje e amanhã trabalhar na filial da farmácia lá no Fabrício, no outro bairro. Então, está contemplado. Então, para isso que está posto no exercício, essa aqui é a nossa proposta de solução com 9 tabelas. Alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Ok. Então, próximo passo. Criação do projeto no Workbank. Vamos criar um novo modelo. Nesse novo modelo, nós mandamos adicionar um diagrama, dando um duplo clique aqui nesse botão, nesse ícone. Ele gera uma área aqui para a gente fazer isso e eu vou dar um zoom aqui. Vamos com 200%. Então, vamos criar as tabelas. Vamos lá. Vamos criar a primeira tabela de estados com as colunas sigla e nome. Então, clico aqui no criar a tabela, clico aqui, duplo clique na tabela para ele abrir o espaço aqui embaixo, para a gente digitar o nome da tabela que é estados. Eu tenho o hábito de usar tudo sempre minúsculo, no nome das tabelas e das colunas. Isso é relevante, porque dependendo da linguagem de programação, dependendo
das tecnologias utilizadas na conexão com esse banco de dados, pode ser que a tecnologia do outro lado considere maiúscula e minúscula diferente. Ao criar o banco de dados, eu posso falar para o software de banco de dados se ele deve considerar letras maiúsculas e minúsculas diferentes também. Então, vai ser a tabela de estados, nós vamos ter uma coluna sigla que vai ser shard2. Eu já mostrei para vocês, vou mostrar novamente. Vou começar a explicar um pouco mais sobre isso aqui. Antes, porém, deixa eu mostrar aqui para vocês o manual, novamente. Eu tinha mostrado já, vou mostrar de novo. Peço que vocês, na medida do possível, tentem dar uma estudada nesses itens para conhecer mais. Como eu já expliquei em outra aula, esse aqui é o manual de referência do MySQL 4. O MySQL já está indo para a versão 8, mas eu tenho usado esse manual aqui porque ele está em português e alguns alunos têm dificuldade com o idioma inglês. O item que eu quero que vocês estudem desse manual é o item 6.2, tipos de campos. Tipos. O que são os tipos de campos? No manual, ele chama de campos. Nas nossas tabelas, nós chamamos de colunas. Então, essas colunas aqui que a gente está especificando aqui, ó, a gente precisa especificar para o software de banco de dados que tipo de informação a gente pretende guardar aqui dentro. E aí, uma vez definida esse tipo, o software de banco de dados, ele controla isso para a gente. E aí, eu tenho que colocar aqui no projeto, ó. Então, eu coloquei aqui um shard2 e um varchar de 45. Esses tipos, eles estão especificados aqui, ó. Então, aqui tem tipos que são numéricos, e aí aqui o manual fala qual que é a capacidade de armazenamento deles. O small int, se tiver sinal de positivo, aqui é sem sinal. Com sinal, é de menos 32.000 até mais 32.000, sem sinal vai de 0 a 65.000. Então, tem todos os tipos aqui, ó, os tipos numéricos. Depois dos tipos numéricos, tem os tipos numéricos, data e hora. Ah, eu quero guardar data ou data e hora. Então, eu tenho o datetime. O datetime me permite guardar uma data com a hora, minutos e segundos. Tem o date, que guarda sua data. E tem os tipos string também, que é o próximo. Então, é importante que vocês deem uma olhada nessa parte aqui do manual e já deem uma estudadinha. Os tipos string, tá? Basicamente, os mais usados é char e varchar, mas tem outros aqui também. Tá? O char e varchar, se não me falha a memória, eles podem até 255. Eles têm essa limitação. Exatamente, ó. Até de 0 a 255. Eu posso especificar o tamanho. Consequentemente, se eu falar que é um char ou um varchar de 200, só cabe 200 caracteres, não cabe mais. Se eu falar que é um char de 50 ou um varchar de 50, só cabe 50. Aqui ele está mostrando a diferença do char e do varchar. Isso aqui é uma pergunta que sempre o pessoal tem dúvidas. Se eu falar que é char de 4, vai gastar 4 bytes. Não interessa o tanto que você usou. Se eu falar que é char de 50, vai gastar 50. Não interessa se você preencheu 4, 20, 15, 30. Falou que é char de 50, toda hora que você inserir uma informação, vai gastar 50 bytes. O varchar, ele gasta a quantidade mais 1. Então, se eu falei que é varchar de 50 e você preencheu 30, ele vai gastar 31 bytes. Falei que é varchar de 50, você preencheu 15, ele vai gastar 16 bytes. Ou seja, o varchar, ele é dinâmico. A ocupação do espaço em disco é o que você preencheu mais 1, respeitando o limite que você especificou no varchar. Se você falou que é varchar de 50, o limite é 50. Você pode preencher até 50 caracteres. E ele vai gastar no disco a quantidade que você colocou mais 1. Fica nítido para a gente aqui que o varchar é muito mais vantajoso. Correto? Em tese. Porque se fosse assim tão bonito, não precisaria ter o char.
Certo? Mas aí nós temos que pensar que na computação não existe milagre. Eu imagino que vocês já estão no momento do curso que vocês já descobriram isso. Não tem milagre. Certo? Então, qual que é a brincadeira aqui? O char é mais rápido. Gasta menos processador. O computador não tem que ficar olhando, o tamanho que ele preencheu, deixa eu ver aqui para me ocupar só o que ele gastou. Então, o char é 740, ele vai lá e grava 40 no disco e não tem que ficar preocupado. E o varchar é mais demorado no processamento, porque o software de banco de dados tem que ficar olhando, é varchar de 50, mas ele preencheu 30, então eu vou gravar só 30. Então, gasta um pouco mais de processamento para fazer essa magiquinha. Então, qual que é a lógica na hora que você vai escolher? Placa do carro. A gente está cansado de saber que placa do carro é sempre 7 caracteres. Então, é char de 7. Não tem sentido eu colocar varchar de 7. Porque a gente está cansado de saber que a placa do carro sempre vai ser 7 caracteres. A sigla do estado, MG, SP, RJ, é 2. Sempre vai ser 2. Então, char de 2. Nome do cliente. Tem cliente com nome com 15 letras e com 40 letras. Aí justifica eu colocar um varchar de 80. Porque eu vou ter ganho. Eu vou gastar um pouquinho mais no processamento, mas eu vou economizar em disco. Justifica. Bom, essa é a explicação técnica da diferença dos dois. Na vida profissional de vocês aí, vocês vão aos poucos lapidando esse conceito. Eu tenho comigo que os tipos menores, até 15, 20 caracteres, eu sempre tento dar preferência para o char, a não ser que haja uma dinâmica muito grande nas informações armazenadas. E nos tipos que são maiores, 80, 100, 150, 200, eu tenho o hábito de colocar o varchar, porque provavelmente eu vou ter um ganho de espaço em disco significativo. Mas isso aqui não é nada complicado que depois que o sistema esteja funcionando, depois de 5 anos, você possa vir fazer uma análise dos dados armazenados e reajustar esses tipos aqui. Beleza, então, quando eu estou preenchendo aqui, vocês já sabem que ao escolher o data type aqui no Workbench, eu já estou usando o conhecimento que eu tenho ao estudar aqueles itens do manual. Aqui, eu estou considerando que eu vou trabalhar com banco de dados MySQL ou MariaDB, que são irmãos gêmeos. Se eu não contei qualquer dia desses, vocês me lembram, eu conto a história dos dois para vocês. Esses tipos, char, varchar, integer, eles praticamente são idênticos em todos os softwares de banco de dados, mas pode haver diferenças. Por isso que é importante você ter em mãos sempre a documentação do software de banco de dados que você vai usar, para você conhecer especificamente os tipos disponíveis naquele software. Ok, eu vou começar a explicar um pouco mais sobre esses itens que eu tenho aqui no Workbench, tá? Bom, esse PK aqui, significa Primary Key, chave primária. O que é chave primária, gente? É isso aqui, É aquela coluna da tabela que nós usamos para fazer os relacionamentos. E a tabela itens vendas ficou. Tem o código aqui, Isso é chave primária. Chave primária é uma coluna. Antigamente a gente usava mais de uma coluna, tá, gente? Mas hoje em dia já não justifica mais, não. Nos sistemas legados tinha muito isso. Chave primária é composta de mais de uma coluna. Mas hoje em dia, como é dispensável, não é uma boa prática, eu não vou nem tocar nesse assunto, tá? Chave primária é o seguinte, é uma coluna da tabela que se eu te der um valor, você vai achar uma linha só. Se eu te falar pessoa 7, você só vai achar a Vânia. Se eu te falar cidade 6, você só vai achar Araguari. Certo? Isso é o conceito de chave primária. Então, aqui, eu marco esse PK. Automaticamente, quando eu marco o PK, obrigatoriamente, o NN tem que estar marcado. O que é o NN? Not null. O que é null? Null significa vazio.
Prestem atenção, é diferente. Nu é vazio, não é zero e não é espaço. Zero é uma coisa, espaço é outra coisa e nu é outra coisa completamente diferente. Então, quando eu falo nu, significa que é vazio, significa que aquela informação não existe. Na prática, isso em um sistema significa qual que é o campo de preenchimento obrigatório. Então, quando eu for cadastrar um estado, se eu falei que a sigla é NN, significa que é de preenchimento obrigatório, porque não pode ficar vazio. Se eu falei que o nome do estado é NN, é not null, significa que o nome do estado é de preenchimento obrigatório. Mesmo que o programador esqueça de colocar isso no software, o banco de dados não vai aceitar um novo estado sem aquela informação. Aqui, o que nós temos mais? Bom, depois eu vou explicando os próximos. Estados vai ser só isso. Deixa eu ir salvando esse negócio aqui, que eu já falei para vocês que esse software Workbench ele é danado para dar uns bugs. Certamente vocês já passaram por isso, não? Depois que a gente perde alguma coisa, a gente sempre fica mais esperto. Vai salvando. Cria 2 tabelinhas, salva. Cria mais um, salva. Mas apesar desse software ser problemático, eu até tenho uma certa simpatia por ele. Agora a tabela de cidades. Código, nome, estado. Vou criar só código e nome, e o estado eu vou usar aquele relacionamento que eu expliquei para vocês. Vamos lá. Clico aqui na nova tabela, New Table. Clico aqui. 2 cliques. Duplo clique, abriu. Cidades. Tem código e nome. E aí a gente faz aquele relacionamento onde um estado tem muitas cidades, mas uma cidade fica em um único estado. Então esse é um para muitos. Eu clico aqui, clico na cidade, depois clico no estados, ele faz a ligação. Faz o relacionamento, criando para mim uma coluna lá na tabela cidades. Ele cria, por padrão, o nome da tabela, underline, o nome da coluna, chamando de estados sigla. Esses padrões podem ser mudados aqui nas preferências do software. Não vou ficar preocupado com isso agora, eu venho aqui em cidades e vou colocar o nome que nós demos aqui, que é estado. Então eu venho aqui, dou um duplo clique em cidades, e onde ele chamou de estado sigla, eu vou colocar de estado. Percebam que é importante que o próprio software Workbench, ele já coloca o estado aqui na cidade exatamente com o mesmo data type de estados. Traduzindo, se na tabela estados a sigla é char2, se a coluna estado, lá na tabela cidades, é para guardar a sigla do estado, estado e sigla tem que ser exatamente do mesmo tipo. Então, se lá estado, sigla é char2, ao criar estado na tabela cidades, também tem que ser char2. Essas são regrinhas importantes que vocês precisam lembrar. Se você estiver usando esse software, ele vai fazer automático para você. Filiais. CNPJ e fone. Filiais. Ó, acho que bugou, não. CNPJ e CNPJ e fone, né? Fone eu vou tascar um char15. Char15. Frente telefone de preenchimento obrigatório. O CNPJ, eu prefiro colocar ele char de 14. Porque o CNPJ são 14 caracteres. São 14 dígitos, na realidade. Por que eu não coloco numérico? Se eu colocar numérico e o CNPJ começar com zeros, zeros à esquerda no campo numérico desaparece. Então, eu prefiro colocar char de 14. Por quê? Principalmente porque qualquer CNPJ que você pegar vai ter 14 caracteres, 14 dígitos. Então, o char de 14 aqui resolve bem. Fechou. Beleza, aqui está ok.
eu preciso voltar aqui na cidade, que eu quero aproveitar para explicar um negócio para vocês. Eu quero explicar para vocês essa opção aqui, ó, AI. Esse AI é de auto-incremental. O que significa isso? Se eu falar que o ID, que é o código das cidades, aliás, eu tinha colocado o código ID lá nas cidades, hein? Código, né? Então, deixa eu corrigir aqui, que eu acabei deixando o ID aqui. Código. Esse código vai ser um número sequencial, eu posso dar essa opção aqui, ó, de auto-incremento. O que significa isso? O programador não precisa se preocupar de colocar o código quando ele for inserir uma nova cidade. Ele simplesmente manda o nome e o estado, e o software de banco de dados automaticamente incrementa o código com o próximo número. Então, essa aqui é uma facilidade boa que o software de banco de dados faz e facilita a vida do programador. Agora eu preciso fazer a ligação da filial com a cidade. Então, eu vou clicar aqui mais uma vez nesse relacionamento de um para muitos, porque uma cidade pode ter várias filiais, mas uma filial fica em uma única cidade. Então, um para muitos, uma filial em uma única cidade. Ó, lembre-se que eu fiz a opção aqui por essa representação de 1 e infinito, porque uma filial está em uma única cidade, em uma cidade tem infinitas filiais. Esse infinito quer dizer de nenhum a infinito mesmo. Tá? Vou trocar aqui o nome de cidades código para cidade. Pronto, alterado. Salvou. Próxima tabela, já temos as filiais. Vamos criar agora pessoas, para depois criar aqui, né? Nós dependemos das pessoas. Pessoas é código nascimento, nome, fone, new table, duplo clique, pessoas, código, chave primária, código, nascimento, nome, fone, nascimento, date, nome e fone. Vamos ajustar os tipos agora. Tá, o código, chave primária, not null, autoincremento. A data de nascimento é uma data, date, preenchimento obrigatório. O nome, varchar de 45, perfeito. O nome do cliente também vai ser obrigatório. O telefone, também quero que seja obrigatório. E o telefone, eu vou colocar um char de 15. Eu acredito que um char de 15 atende. Então, todos os campos aqui estão de preenchimento obrigatório. Se bem que... tá bom, pode ser assim mesmo. O que vai dizer, gente, se é obrigatório ou não obrigatório, essa é a sua discussão com a equipe do projeto. É o dono da empresa, que você chegar para o dono da farmácia e falar assim, ó, o cliente chegou aqui com R$50 na mão, vai comprar os medicamentos em dinheiro, não quer te falar nem o nome. Você vai deixar de vender para ele? Não. Ele pega o medicamento, você emite o cupom para o consumidor, cria um cliente chamado consumidor, e toda vez que um cliente comprar e não quiser se identificar, não quiser falar nome, não quiser passar CPF, não quiser passar nada, você joga a venda para o consumidor. É um cliente cadastrado com o nome consumidor. E faz a venda, e pega o dinheiro. Afinal de contas, o principal objetivo de qualquer comércio é vender. Né? O dono nunca vai falar para você, não, se o cara não me der o telefone dele, eu não vendo. Não existe isso. Então, é daí que você tira a informação se aquele campo é de preenchimento obrigatório ou não. Certo? Bom, então já temos pessoas. Então, vamos agora fazer as vendas. NF, dia, hora, o resto é tudo de terceiros. Então, é NF, dia, hora. Então, deixa eu dar uma organizada nisso aqui. Então, vamos colocar aqui as vendas. Deixa eu dar uma organizada diferente aqui. Então, vamos lá. Vendas. Tem a NF. Dia, hora, que vai ser o quê? Date time.
pode ser de preenchimento obrigatório, que o próprio sistema pode fazer. Só. O resto agora é tudo... Ó, cliente. Como é que eu faço do cliente? O cliente é uma pessoa. Então, pego o relacionamento. Uma venda pode ter um único cliente. Opa, fiz errado. Clico primeiro em vendas, depois em pessoas. Aí sim. Então, vem aqui nas vendas e troco pessoas código por cliente. E é obrigatório preencher o cliente. Depois do cliente, eu preciso saber quem é o funcionário. O funcionário também é uma pessoa. Então, de novo, clico em vendas, clico em pessoas. Esse outro cara aqui é o funcionário. Salva. E por último, a filial que fez a venda. Então, a filial está aqui, ó. Dá uma reorganizada aqui para ficar bonitinho. Então, é a filial. Uma filial faz muitas vendas, uma venda é só de uma filial. Então, o 1 tem que ficar aqui na filial e o infinito nas vendas. Vamos dar um duplo clique nas vendas para trocar aqui novamente para filial. Pronto. Tá lindo. Tá aí. A tabela de vendas ficou pronta. Já fechamos aqui em cima. Vamos para baixo agora. Produtos. Código, nome e preço. Nova tabela. Duplo clique. Produtos. Código. Nome. Preco. Preco, eu vou pôr decimal 9,2. Já expliquei isso, né? Tudo obrigatório aqui. E o código do produto pode ser autoincremento. Salvou. Tá aí os produtos. Esse itens vendas é o quê? É uma relação de produtos com vendas. Uma venda pode ter quantos produtos? Muitos. Um produto pode aparecer em quantas vendas? Muitos. Então, se eu pegar produtos, muitos para muitos com vendas, vai nascer esse cara. E o muitos para muitos é esse aqui, ó. N para N. Então, eu pego produtos com vendas, pego esse aqui, clico nesse relacionamento muitos para muitos, clico na vendas, clico no produtos, ele já gerou para mim aqui, ó, que vai ficar aqui no meio. Deixa eu passar você para cá, você para cá. Então, esse cara aqui do meio é o que se chama itens vendas. Vou trocar o nome dele. Itens vendas. Ele já colocou aqui a venda, o produto, eu vou preencher com o restante. Tem a venda, tem o produto, agora quantidade, valor, código. Quantidade pode ser small int, obrigatório. Valor tem que ser decimal 9,2. E o código pode ser int, continuo autoincremento. Pronto. Tá aí os nossos itens vendas. Agora vamos criar aqui horários. Eu vou ficar mexendo isso aqui sempre, tá? Para tentar sempre deixar isso aqui o mais organizado. Eu não gosto de linhas cruzando umas por cima das outras, mas nem sempre isso é possível. Um projetinho pequenininho como esse aqui é fácil. Pega um projetinho com 800 tabelas para você ver. Que delícia que é. Até trouxe pessoas aqui para baixo, porque horários e programação agora vai estar ligado também com pessoas, né? Então, vamos criar horários. ID, início e término. Horários.
início pode ser do tipo time e término do tipo time. Preenchimento obrigatório. Pronto, já tem a tabela de horários. Agora vamos fazer aqui a programação. Programação tem ID e dia. O resto é tudo chave estrangeira, que a gente chama, né? O que é chave estrangeira? Esse cara aqui, ó, na realidade, ele é fruto desse cara aqui, ó. O funcionário, na realidade, ele é o código de uma pessoa. Então, o código é a chave primária aqui, e esse funcionário virou uma chave estrangeira aqui. Por que é uma chave estrangeira? Porque é uma chave que foi exportada, né? É uma chave primária de uma tabela que ganhou uma referência em outra. Então, toda vez que você pegar isso aqui, gente, ó, qualquer ligação dessa que você pegar, você tem lá onde está o 1 é a chave primária, lá onde está o infinito é a chave estrangeira. Fica mais fácil você entender assim. Qualquer um que você pegar, ó, NF na vendas é a chave primária. Venda em itens vendas é a chave estrangeira. Onde está o 1 tem a chave primária. Onde está o infinito tem a chave estrangeira. Bom, agora falta então é esse cara aqui, né? É o ID e o dia. ID e o dia. Vamos criar aqui, é programação. Criou, clicou, tabela, programação. Programação, ID, o dia, que é só date, obrigatório. O resto é tudo... Bom, o que eu preciso ter aqui na programação? Eu preciso ter o horário, eu preciso ter a pessoa e eu preciso ter a filial. Isso é a programação. Será que se eu apagar isso aqui e criar depois, ele descruza esse negócio aqui? Vamos ver se agora. Se eu fizer agora, não vai dar não. Ó, ficou descruzado, ficou melhor. Beleza. Agora eu vou ajustar essa programação aqui para os nomes que eu gosto. Esse aqui, na realidade, não é pessoa, é o funcionário. Aqui é a filial. E aqui é o horário. Pronto. Acho que acabamos, né? 3, 6, 9 tabelas. 5 com 4, 5 aqui com 4 aqui, 9 tabelas. Bom, eu disse para vocês que hoje daríamos um passo adiante, né? Então, a partir do momento que eu tenho o projeto do banco de dados pronto... Oi? Não entendi. Ah, sim. Ok? Legal. Bom, então agora, por que eu faço um projeto de banco de dados, especifico tudo isso aqui no MySQL Workbench? Porque esse cara, na hora que eu precisar criar o banco de dados, eu posso pedir para ele criar para mim. Para isso, basta eu mandar ele conectar, aqui ó, database, conectar com o banco de dados. Para isso eu preciso gerenciar as conexões. Onde é que está o meu servidor, o meu software de banco de dados? Está nesse computador que eu estou aqui? Está em outro computador da rede? Está na internet? Então eu preciso especificar. Esse cara está lá em abc.com.br. É lá nesse host que está o meu servidor de banco de dados. A gente, a princípio, não vai usar esse recurso de criar automaticamente, não. Tá? Eu quero que vocês aprendam alguns detalhes técnicos que estão por trás disso. Então, eu vou criar de uma forma mais manual para vocês aprenderem. Primeiro, eu já falei para vocês que nesse painel de controle que eu tenho em uma conta do data center, na nuvem, eu posso criar banco de dados. E aqui, ó, está escrito banco... O primeiro item aqui, ó, funções da conta.
Como são vários itens, se você tiver com dificuldade para achar, começa a digitar aqui, ó, banco. Ele vai filtrando, tá vendo? Banco de dados MySQL. Vou clicar nesse item. Aqui eu tenho a ferramenta para criar o banco de dados. Então eu vou criar um banco de dados aqui, ó. Aliás, eu vou apagar esses todos que eu tenho aqui primeiro, para ficar bem igual o que vocês vão fazer. Quando vocês entrarem na conta de vocês, vai estar exatamente como está aqui agora. Quer ver? Ó, vai estar assim, ó, vazio, sem nada. E vai ter um botão aqui, ó, criar novo banco de dados. Então, eu vou clicar nesse botão, criar novo banco de dados. Ele vai me perguntar, qual que é o nome do seu banco de dados? Como nós estamos usando uma conta do data center em um servidor compartilhado, significa que nesse servidor lá no data center pode ter 800 usuários usando os mesmos serviços que você. Uma forma que o data center tem de fazer a gestão desses recursos de forma compartilhada é tudo que você criar aparecer o seu usuário antes. Então, o meu usuário aqui nesse painel de controle é o usuário prof. No caso de vocês, como eu disse já anteriormente, pessoal, algumas pessoas chegaram depois, eu vou mandar no WhatsApp de vocês, individualmente, o seu usuário e a sua senha. Então, o seu usuário, ele vai aparecer aqui, ó. O meu está aparecendo prof. Então, o banco de dados que eu vou criar agora, ele se chama prof underline, o nome que eu vou inventar. No meu banco de dados vai ser 22/6/2022. O nome do meu banco de dados é prof underline 2206/2022. Ok? O banco de dados, ele precisa de um usuário. Um usuário e senha para fazer acesso a ele. Aqui ele está sugerindo que o nome do usuário do banco de dados seja exatamente o mesmo nome do banco de dados. Eu vou deixar, para mim não tem problema. Para isso que eu estou fazendo aqui não há problema. E a senha, eu vou gerar uma senha aleatória. Que senha que é essa? É só clicar nesse olhinho aqui que eu vejo. Mas, como eu não vou precisar dessa senha para essa nossa disciplina de banco de dados, na disciplina de linguagem de programação eu preciso, porque eu preciso conectar, preciso dar para o compilador o usuário e senha para ele estabelecer uma comunicação com o banco de dados. Aqui nessa disciplina a gente não vai usar, então não vou me preocupar com esse usuário e senha aqui por enquanto. Certo? Depois de preencher essas 3 informações, eu tenho o botão criar um novo banco de dados, cliquei, ele até mostra a senha aqui, ó. A senha é bem maluca. Está criado o meu banco de dados. Voltando aqui no painel de controle, existe uma ferramenta que eu consigo ter acesso a ela. Ela está aqui em algum lugar. É mais fácil filtrar. Ó. É o PHP MyAdmin. É esse cara aqui, ó. PHP MyAdmin. É uma ferramenta que me permite interagir com um determinado banco de dados. Então, eu posso acessar ela dessa forma, ou aqui no banco, entrando no banco de dados MySQL, depois que você tem algum banco de dados criado, ela aparece aqui também, ó. Então, veja que ela aparece aqui também. Então, tanto faz. PHP MyAdmin. Clicou, ele vai abrir uma nova aba, e nessa nova aba, ele vai me mostrar os bancos de dados que eu tenho. Então, esse Information Schema é um banco de dados do próprio software de banco de dados, apesar de que tudo fala MySQL, nós acabamos de criar um banco de dados MySQL, mas na realidade, o servidor que está nesse data center é um servidor MariaDB. Tá? Não entendi. Ele hospeda em diversos servidores ou não só? O MariaDB é um software
de gerenciamento de banco de dados. Você pode instalar ele em uma máquina ou em várias máquinas. Você pode ter vários servidores instalados em várias máquinas. Nesse software MariaDB ou no MySQL, eu posso criar dezenas de bancos de dados. Qualquer software de banco de dados, qualquer servidor que você tenha um software de banco de dados, você pode criar vários bancos de dados com ele. Seja Oracle, SQL Server, DB2, tem PostgreSQL, Firebird, certo? Aqui está meu banco de dados, ó. Prof 2206-2022. Cliquei nele. Ele vai abrir aqui e me mostrar o que tem nesse banco de dados. Esse banco de dados, ó, está vazio. Nenhuma tabela foi encontrada. O que eu vou fazer então agora? Aqui nessa aba SQL, eu tenho a possibilidade de mandar comandos para esse software de banco de dados. E aí é que entra o Workbench. Porque o Workbench, ele pode me dar todos os comandos necessários para criar tudo isso que está aqui no projeto. Nas próximas aulas, mais para o final do semestre, eu vou explicar esses comandos mais detalhadamente, tá? Ó, tudo isso aqui, cada coisa dessa aqui é um comando. Bom, aí como é que eu faço? Eu venho em Database, nessa opção aqui, Ctrl G, e eu vou dar Next até um certo ponto, até ele me mostrar o código. Quando ele me mostrar o código, eu paro. Eu paro porque ele não vai conectar no banco de dados, e ele já está reclamando que não conseguiu conectar. Deixa eu ver se tem como fazer ele me dar esse código sem eu ter uma conexão de banco de dados. Antigamente ele liberava esse código. Eu acho que tem uma outra forma. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem uma outra opção aqui. Parece que não. Deixa eu ver. Parece que não. Tá, tudo bem. É até bom que a gente cria um a um. Não é difícil, não. Como é que eu faço para criar a tabela estados lá? Clico com o botão direito em cima da tabela estados e uso essa opção aqui, ó. Estou pedindo para o Workbench me dá como se fosse um Ctrl+C no comando necessário, comando SQL, para criar a tabela estados. Cliquei nessa opção. Se eu volto aqui agora e der um Ctrl+V, tá aí o comando, ó. Preciso trocar isso aqui, ó. Preciso trocar não, preciso tirar. Ou eu tiro isso, ou eu troco lá no Workbench o nome do meu banco de dados. Aqui no Workbench, o meu banco de dados está MyDB, ó. E ele mostra aqui também as tabelas, ó. Então, eu vou clicar aqui, editar esquema, e em vez de MyDB, eu vou colocar o nome do meu banco de dados, que é prof_2206-2022, não é isso? Pronto. Troquei o nome de banco de dados. Porque aí, quando ele gerar o comando para mim, vou fazer de novo. Copiar o SQL to clipboard. Quando eu mandar fazer aqui, ó. Vou explicar um pouquinho para vocês desse comando aqui. Parece que eu aumento o zoom e não aumentou. Criar a tabela, se ela não existir, tabela chama-se estados, criar lá no banco de dados prof 2206-2022. Essa tabela estados terá a seguinte estrutura, uma coluna chamada sigla do tipo shard2, de preenchimento not null obrigatório, uma coluna nome com tipo data type varchar 45, do tipo também not null, ou seja, de preenchimento também obrigatório. Desta tabela, destas colunas, a chave primária é a coluna sigla, e esse engine aqui é uma particularidade do MySQL MariaDB.
Outro dia eu explico sobre isso, tá? Quais são as engines possíveis. Isso aqui está um pouco ligado à história também desse software. Depois que eu coloquei esse comando, eu clico no botão continuar. Ele processa, se tiver algum erro, ele acusa. Se não tiver nenhum erro, ele mostra que terminou e já aparece a tabela status aqui, ó, do lado esquerdo. Tabela status foi criada, vou criar agora a tabela de cidades. Botão direito, copy SQL to clipboard, volto na aba SQL, coloco o comando. Esse comando está mais complexo. Por quê? Porque ele já faz a criação da tabela, que é o que eu mostrei anteriormente, mas já faz a criação de um índice e a relação. Isso aqui eu preciso explicar em uma aula específica, eu preciso falar disso aqui em outras aulas. Mais para frente a gente trata desse tema aqui. Na realidade é porque, olha só, da tabela cidades tem uma coluna que está ligada lá com estados, tá vendo? Na tabela cidades, a coluna estado, ela está ligada à sigla de estados. Então é isso que ele está falando aqui, ó. Ele dá um nome para essa ligação, fala que tem a coluna estado, que faz referência à coluna sigla da tabela estados. E tem alguns critérios de restrição aqui que eu vou explicar depois. Então o comando é basicamente isso. Continuar. Pronto. E assim, pessoal, sucessivamente. Você só pode criar as tabelas na sequência. Eu não posso criar vendas agora. Por quê? Porque na hora de criar vendas, ele vai tentar ligar vendas com filiais e pessoas. E ainda não tem filiais e pessoas. Então, eu tenho que criar na ordem. Eu vou deixar essa tarefa aqui para vocês, tá? Então, depois de criar o projeto, eu crio um banco de dados aqui nesse painel de controle, lá no servidor do data center, e consigo ir criando as tabelas uma a uma. Depois eu vou descobrir uma forma da gente gerar o código completo do banco de dados. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, nesse ponto que nós estamos aqui, eu já quero fazer uma sugestão para vocês, para que vocês assistam uma aula que eu dei. Eu vou achar isso aqui. Só um minutinho. Eu já vou mostrar para vocês lá no YouTube onde que está essa coisa. Deixa eu ver como é que eu vou colocar aqui. Nossa, já achei de cara. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Você vai entrar no YouTube e, para facilitar, você vai procurar André UFTM Engenharia Reversa. Não, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver, é porque eu fiz uma live. É isso mesmo, é isso aqui. Esse vídeo é uma live que eu fiz sobre engenharia reversa e integridade referencial. É um vídeo de 50 minutos. Eu acho que no ponto que nós estamos aqui hoje, vocês já são capazes de entender o que é explicado nessa aula. Então, fica a sugestão aí para depois vocês tirarem um tempinho e assistir isso aí, tá? Porque, veja bem, eu vou dar só uma prévia do que vocês vão encontrar nessa aula sobre engenharia reversa e integridade referencial. O que é engenharia reversa? A engenharia natural, que não é reversa, é essa que nós implementamos aqui. Fizemos um rascunho das tabelas para a gente olhar para os dados e entender se essa é realmente a melhor proposta para esse projeto de banco de dados. Quando a gente identificou que isso aqui é a melhor proposta, o passo seguinte foi fazer o projeto. E o passo seguinte foi pegar esse projeto e criar o banco de dados. O que é engenharia reversa? É fazer o processo ao contrário. Eu tenho um banco de dados, mas não tenho o projeto. Então, eu mostro lá naquele vídeo como que você pode, a partir de um banco de dados que já existe, como é que eu posso obter o projeto? Por isso que chama engenharia reversa. Eu tenho o banco de dados, mas não tenho o projeto. Então, eu mostro para vocês como obter automaticamente o projeto a partir de um banco de dados que já está criado.
O outro tema daquele vídeo é integridade referencial, que trata especificamente desses relacionamentos que eu tenho no projeto. E lá nessa aula sobre integridade referencial, vocês vão até entender melhor essa questão aqui, ó. O que é essa restrição de delete, essa restrição de update que é colocada nessas relações? Se eu tenho relações entre tabelas do banco de dados, essas relações têm restrição de update e delete, isso está sendo explicado lá também. Então, tirem um tempinho para assistir aquele vídeo e, ao assistir o vídeo, vai anotando as dúvidas que a gente pode tratar dessas dúvidas nas nossas próximas aulas. Ok? Bom, então, na aula, isso que a gente está fazendo aqui das farmácias foi uma atividade da aula passada que a gente não conseguiu corrigir. Vocês já mandaram isso. Então, assim que eu terminar aqui, eu vou disponibilizar para vocês uma nova atividade e, a partir de agora, as atividades que vocês vão fazer, vocês devem fazer o processo completo. Vocês devem fazer o projeto do banco de dados e a criação do banco de dados na nuvem, na conta que eu vou disponibilizar para vocês. E, ao criar o banco de dados na nuvem, pelo menos para a atividade de hoje é só, mas na próxima aula eu quero mostrar para vocês como que a gente consegue inserir esses dados aqui, ó. Como é que insere esses dados lá nas tabelas que a gente está criando no banco de dados. Certo? Alguma dúvida? Esse aqui tem. Aliás, como isso aqui é resultado de um script, você consegue executar um script de uma vez só. E aí, tudo que tiver nesse script vai ser processado, desde que esteja todos os comandos corretos. Funciona bonito. A gente vai testar isso nas próximas aulas. Fechou? Então, se vocês quiserem tomar uma aguinha, daqui a um pouquinho eu vou disponibilizar a próxima atividade, tá?